Olá pessoal, nós estamos na nossa série sobre família. Família é o microcosmo da graça. E nós estamos fazendo o seguinte nessa série. Nós estamos mostrando como a família deveria ser, mostrando os efeitos do pecado na família, toda a distorção que o pecado trouxe. E depois nós estamos mostrando algumas soluções que a palavra de Deus traz para esses problemas gerados pelo pecado. Nós estamos também pegando alguns exemplos de famílias espalhadas pela Bíblia. E hoje não vai ser diferente, numa mensagem que vai ser mais rápida do que as outras, para que você aproveite seu tempo em casa, fazendo o seu culto doméstico. Nós, em outros vídeos, vamos falar sobre isso. Então, aproveite esse tempo, não será tão longo, mas foque naquilo que a palavra de Deus pode trazer para o seu coração nessa hora, tá ok? O texto de hoje é o texto de Gênesis 25, do versículo 19 ao versículo 28. Eu quero ler o texto, vai ser importante que a gente mantenha esse contato com a palavra de Deus. O texto diz assim: Esta é a história da família de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, o qual aos 40 anos se casou com Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã-Arã, e irmã de Labão, também arameu. Isaque orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque ela era estéril. O Senhor respondeu à sua oração, e Rebeca, sua mulher, engravidou. Os meninos se empurravam dentro dela, pelo que disse: Por que está acontecendo isso? Foi então consultar o Senhor, e disse-lhe o Senhor: 2 nações estão em seu ventre, já desde as entranhas, 2 povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. Ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se que havia gêmeos em seu ventre. O primeiro a sair era ruivo, e todo o seu corpo era como um manto de pelos. Por isso lhe deram o nome de Esaú. Depois saiu seu irmão, com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, pelo que lhe deram o nome de Jacó. Tinha Isaque 60 anos de idade quando Rebeca os deu à luz. Os meninos cresceram. Esaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Isaque preferia Esaú, porque gostava de comer de suas caças. Rebeca preferia Jacó. A minha oração é que Deus nos abençoe para que, de alguma forma, essa palavra fale ao nosso coração. Bom, eu já falei sobre a série e eu queria dizer que eu acho que essa história toda do coronavírus vai trazer para nós um desafio enorme, que é o desafio do convívio. Talvez nunca em toda a história as famílias vão ser obrigadas a conviver tanto quanto nesses dias e muito provavelmente nos próximos dias que ainda estão por vir. Assim, pessoas que até viviam debaixo do mesmo teto, mas não conviviam, agora vão ser obrigadas a conviver de maneira intensa. Veja, os filhos não vão para a escola, cônjuges não vão para o trabalho, netos vão estar, talvez não deveriam estar por perto, mas estarão por perto dos seus avós. Enfim, nós vamos ter uma concentração de pessoas vivendo num delimitado espaço. Pessoas que são chamadas de nossa família. Eu não sei como você tem enfrentado isso, se você já tem notado isso. Mas o que vai acontecer é que nos próximos dias, algumas pessoas têm falado sobre isso, a criminalidade vai baixar muito, nós vamos ter menos problemas nas ruas, porque as ruas tendem a ficar mais vazias, mas esses problemas vão sair das ruas e provavelmente vão vir para casa da gente. Há muitos maridos que há anos não conversavam, pelo menos um bom tempo, com as suas esposas, e vão se ver constrangidos a fazer isso. Muitas esposas que há muito tempo não paravam para ouvir as dores dos seus maridos e vão ter que fazer isso. Uma outra coisa interessante vai acontecer, e alguns pais já têm notado isso. Pais vão ter que acompanhar os seus filhos na lição de casa. Vai ser muito interessante isso, porque muitos filhos simplesmente não sabem o que é ter um pai ou uma mãe acompanhando na lição de casa.
E muitos pais estão aterrorizados porque eles não sabem fazer isso. Deveriam fazer? Deveriam fazer, mas não faziam. E a falta de tempo era uma desculpa adequada para isso. O que o coronavírus vai mostrar é que as desculpas estão caindo e agora você vai se sentir obrigado a conviver com as pessoas da sua família. Por quanto tempo? Nós simplesmente não fazemos ideia. Mas esse é um bom momento, pelo menos eu vejo isso, para nós começarmos a colocar em prática alguns princípios da palavra de Deus. Coisas boas vão brotar desse tempo, outras nem tanto. O nosso desejo é que a Bíblia nos ajude a notar essas coisas boas e continuar investindo nelas, mas também notar as coisas ruins que vão brotando e que ela nos ajude a consertar, não de acordo com as nossas expectativas, mas de acordo com o que a palavra de Deus traz para a gente. Quando nós olhamos para a Trindade, nós vemos a Trindade como um exemplo, como um protótipo de família, como as nossas famílias deveriam ser. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, em harmonia, cada um exercendo o seu papel, sem preferências, ninguém mais importante que ninguém. E essa deveria ser a forma em que as nossas famílias estabelecem o seu contato. O interessante é que na Trindade, as diferenças de função de cada um dos membros da Trindade são extremamente celebrados. São vistos como algo fundamental para o desenvolvimento dessa dança da Trindade, conforme nós vimos na primeira mensagem dessa série. Aí a gente vai para a Bíblia, e a Bíblia diz que Deus criou homem e mulher. Aí vem o pecado, e o pecado faz o quê? O pecado faz homem versus mulher. E essa é uma diferença absurda. A Bíblia diz que Deus criou homem e mulher. O pecado veio, rompeu com as relações sadias e fez com que a relação passasse a ser homem contra mulher. Como nós vimos na outra mensagem dessa série, da história da família de Adão, Eva, Caim e Abel. E aí, mais ainda, o pecado faz com que irmãos vivam contra seus irmãos, pais contra os seus filhos, filhos contra os seus pais. O pecado trazendo problemas absurdos para todas as relações familiares. E é por isso que hoje nós somos, mesmo no ambiente familiar, muito mais rivais do que cooperadores. Eu estou dizendo isso porque a história que nós lemos, a história de Esaú e Jacó, dois irmãos, e o relacionamento deles com os seus pais, é fundamental para nós entendermos isso. A Bíblia diz que simplesmente havia um casal, Isaque, filho de Abraão, que casou-se com Rebeca. Ela era estéril, então ele ora e Deus abençoa aquela família com filhos. Só que alguma coisa estranha começa a acontecer e já no ventre, aquela mãe começa a notar que eles estão brigando muito no ventre. E aí Deus diz, olha, há duas nações rivais que vão nascer dessa concepção. E não dá outra, nascem gêmeos, nascem Esaú e Jacó, e desde o começo, desde o nascimento, eles rivalizam um com o outro. É claro que quando a gente pensa em irmãos rivais, olha, até parece uma coisa normal, corriqueira. As crianças vão crescendo e elas vão querendo a atenção dos pais, vão rivalizando com seus irmãos. Eu acho que numa sociedade como a nossa, a gente até espera que crianças façam isso. No entanto, o que me chama a atenção no texto bíblico que nós lemos é a seguinte informação que nós temos lá no versículo 28, que é uma informação que tem a ver com esses pais, que tem a ver com Isaque e com Rebeca. A Bíblia diz o seguinte, Gênesis 25, versículo 28. Isaque preferia Esaú, porque gostava de comer das suas caças. Rebeca preferia Jacó. Para mim, o grande problema dessa família não tem a ver com os filhos rivalizando, mas tem a ver com as preferências dos pais incentivando essa rivalidade.
Agora pense na sua família. É óbvio que há pessoas da sua família que talvez você tenha um pouco mais de afinidade que outras por uma questão de gosto em comum. É muito normal, numa família, por exemplo, você ter irmãos que torcem para um time, irmãos que vão torcer para outro time. Isso acontece em muitas famílias. Só que vai acontecer que, de repente, um desses irmãos torce para o mesmo time do seu pai, enquanto o outro irmão torce para um outro time rival do time do seu pai e do seu irmão. Numa família, você vai ter gente que adora churrasco. E você vai ter gente que adora, Deus tenha misericórdia deles, salada. Numa família, você vai ter gente que adora sair. E também vai ter gente que adora ficar em casa. Numa família, você vai ter gente que adora ficar horas sentado no mato, fazendo piquenique, levando picada de pernilongo. Enquanto tem outras pessoas que adoram ficar na frente do Netflix, maratonando série. São diferenças que trazem beleza para a família. Mas como o pecado nos tornou mais rivais do que cooperadores, nós começamos a olhar isso como obstáculos ao convívio. Deixa eu ser mais direto com o que eu quero dizer. Pai, tem algum filho que você prefere? Mãe, tem algum filho, filha que você prefere? Filho, de quem você gosta mais? Do seu pai ou da sua mãe? Sim, eu sei que essas perguntas, em alguns contextos, podem e devem parecer absurdas, mas o texto bíblico diz que isso acontece. E isso gera disfunções familiares absurdas. Para você ter uma ideia, e eu recomendo que você leia todos os capítulos que vão vir pela frente mostrando a história desses irmãos, eles durante anos tiveram uma relação muito ruim. Um irmão quis matar o outro. Eles quase chegaram às vias de fato. E para mim o mais absurdo é esses pais incentivavam isso. A história da família de Isaac e Raquel é uma história de uma família que não compreendeu que Deus vai criando pessoas diferentes, com gostos diferentes e com histórias diferentes para trazer beleza e não divisão. Nesse exato momento você deve estar assistindo essa mensagem, se não junto da sua família, pelo menos dentro do ambiente familiar e de uma casa em que está todo mundo ali. Pare um pouquinho e olhe para eles. Veja como eles vêm de um mesmo lugar, mas são completamente diferentes. Vejam suas reações, a forma como eles lidam com as coisas. Há duas formas de ver isso: como algo ruim, eu não gosto disso neles, ou como a beleza de um Deus trazendo uma série de possibilidades ao ambiente familiar. Você deve ter ouvido isso se você participou da nossa live nesse primeiro domingo, às 10 horas da manhã. Nós incentivamos os pais a sentarem com os seus filhos e dizerem coisas boas para os seus filhos. Olhar nos olhos dos seus filhos e dizer: filho, o que você tem de bom é isso, isso, isso. Papai e a mamãe amam isso em você. Quando foi a última vez que, por exemplo, você disse algo bom para o seu marido, para a sua esposa? Quando foi a última vez que você disse: meu amor, nesse aspecto você é completamente diferente de mim, mas eu amo essa diferença. Eu amo que você seja assim. Eu respeito que você seja assim. Claro, nós não estamos falando de aspectos pecaminosos. Nós estamos falando de características naturais a qualquer ser humano. Nós não podemos deixar que a nossa família seja contaminada com isso que nós vemos aqui no texto. Isaac preferiu Esaú e passou a fazer as coisas tentando proteger Esaú e automaticamente prejudicando Jacó. Rebeca preferia Jacó e passou automaticamente, talvez mesmo sem querer, a prejudicar Esaú nesse processo todo. Pelo menos no começo foi assim, mas depois a história continua e eles tentam prejudicar o outro
que fazem isso planejando o mal contra seus próprios filhos. Pais que demonstram preferência baseado em gosto pessoal, que tem a ver com egoísmo, vão machucando os seus filhos. Filhos que fazem isso contra os seus pais vão machucando os seus pais. Até que chega um momento, que é o momento que nós estamos agora, em que todos são obrigados a conviver. E o que a gente faz com esse tempo todo? O que a gente faz com essa diferença toda? Sabe o que a gente pode fazer? A gente pode terminar essa mensagem, se reunir em volta da mesa, com todo mundo falando coisas boas a respeito de todo mundo, e voltando a ter um amor e um relacionamento perdido, ou talvez pela primeira vez em nossa vida familiar, tendo um relacionamento santo, conforme a palavra de Deus diz. Jesus diz sobre o Deus Pai: eu e o Pai somos um. Será que nós não poderíamos ser um, enfim, com a nossa família? Coronavírus não é algo bom. Coronavírus tem matado muita gente. Mas quem sabe, depois de passar toda essa pandemia, a gente possa pelo menos dizer uma coisa esse vírus fez de bom. Ele fez com que nós redescobríssemos a beleza da diversidade em nossa família. Fez com que nós convivêssemos e redescobríssemos um amor que estava perdido. Você vai ser obrigado a conviver com seus familiares. Torne isso algo bom. Torne isso algo proveitoso. Se você tem que preferir alguém no relacionamento familiar, a Bíblia diz: ame a Deus sobre todas as coisas e prefira Jesus. E quando você colocar o amor a Jesus acima de todas as coisas, o amor daquele que morreu por nós, o amor daquele que ressuscitou e venceu a morte, todos os outros amores vão ser colocados nos seus lugares corretos. Que Deus os ajude, que Deus os abençoe, e estaremos aqui orando para que esse tempo seja proveitoso para a glória de Jesus. Vamos terminar orando. Senhor, muito obrigado por esse tempo em que juntos podemos celebrar a diversidade e o convívio familiar. Pedimos que o Senhor nos ajude para que esse tempo, mesmo em meio a uma grande turbulência, seja um tempo de fala do Senhor para o nosso coração. E que o tempo de convívio com nossos familiares seja um tempo santo. Em nome de Jesus. Amém. Olá pessoal, tudo bem? Você pode abençoar muito o nosso ministério fazendo o seguinte: se inscrevendo em nosso canal, deixando o seu joinha aqui embaixo, comentando e compartilhando essa mensagem com outros. Vai abençoar muito o que nós temos feito aqui e vai fazer com que outras pessoas possam ser transformadas pelo amor de Jesus através da mensagem do Evangelho. Deus abençoe, obrigado, que Deus cuide de cada um de nós.